Tira as tuas mãos de cima de mim. O grito de Rebecca ecoou pela Sterling and Associates Jewelry quando caiu no chão de mármore. As palavras pairaram no ar como vidro partido, cortando o silêncio elegante da joalharia de luxo. Rebecca Matthews nunca tinha imaginado que a sua vida se iria desfazer de forma tão pública e devastadora. No momento, examinava uma pulseira de diamantes, grávida de 8 meses e radiante com aquilo que pensava ser felicidade. No seguinte, estava estendida no frio mármore, enquanto seu marido milionário se erguia sobre ela, o rosto contorcido de raiva. Mas deixe-me começar do princípio, do momento em que tudo mudou. Esta é absolutamente deslumbrante, dissera Eleanor Stone, a sua voz refinada carregando a autoridade de alguém que passará 30 anos a selecionar joalharia de luxo. A dona da loja era uma mulher de elegância discreta, o cabelo prateado perfeitamente penteado, o fato azul marinho impecável. Colocou a pulseira de diamante sobre a almofada de veludo preto com cuidado reverente. O cliente que encomendou esta peça tem um gosto requintado. Rebecca Matthews mexeu-se desconfortavelmente na cadeira, a barriga de 8 meses de gravidez tornando até o simples ato de se sentar um desafio. Estendeu a mão para a pulseira com genuína curiosidade, o olhar de designer de interiores apreciando imediatamente o delicado trabalho artesanal. Os diamantes captaram a iluminação cuidadosamente posicionada da loja, criando pequenos arco-íris na sua palma. É linda, murmurou Rebecca, girando a pulseira para apanhar diferentes ângulos de luz. Jonathan, olha para estes detalhes. O marido estava ao seu lado, mas algo estava errado. Jonathan Matthews, normalmente confiante até o ponto da arrogância, consultava o telefone constantemente. O maxilar estava cerrado e uma fina película de suor surgira-lhe na testa, apesar do perfeito controlo climático da loja. Sim, encantadora, disse sem olhar, a voz tensa. Talvez devêssemos focar-nos no que viemos buscar, Rebecca. O quarto do bebê precisa daqueles porta-retratos personalizados, lembras-te? Rebecca franziu o sobrolho. Jonathan tinha sido o primeiro a sugerir pararem na Sterling and Associates. Dissera que queria surpreendê-la com algo especial antes de a filha nascer. Agora parecia desesperado por sair. As sobrancelhas perfeitamente cuidadas de Eleanor Stone ergueram-se ligeiramente. Oh, peço imensa desculpa. Presumi que tinham vindo buscar a pulseira, Sr. Matthews. Não é isto que estava à espera. A cor esvaiu-se do rosto de Jonathan. Penso que houve um mal-entendido. De modo nenhum, respondeu Eleanor, consultando a sua agenda de couro. Ligou 3 vezes esta semana a perguntar se já estava pronta. A gravação ficou perfeita, exatamente como pediu. Rebecca olhou entre o marido e a dona da loja, pressentindo uma corrente oculta que não compreendia. Gravação? Que gravação? Eleanor Stone, alheia à tensão crescente, sorriu calorosamente. Gostaria de ver? A inscrição está no interior. Muito romântica. Abriu delicadamente o fecho escondido da pulseira, revelando uma inscrição gravada em letra fina. Rebecca inclinou-se para a frente, o coração começando a disparar por razões que não sabia nomear. As palavras pareceram desfocar-se por um instante antes de se tornarem nítidas, devastadoras. Para sempre tua, V. O ar saiu-lhe dos pulmões num sopro. V, murmurou, erguendo os olhos para Jonathan. Quem é V? A fachada de Jonathan quebrou-se por completo. O rosto passou de pálido a corado, as mãos cerraram-se em punhos. Rebecca, vamos falar disto em casa. Não. A voz de Rebecca era agora mais firme, alimentada por uma certeza crescente de que o seu mundo estava construído sobre mentiras. Quem é V, Jonathan? Esta pulseira custou mais do que a maioria das pessoas ganha num ano. Quem é V? A expressão de Eleanor Stone mudou de confusão para preocupação quando percebeu que se tinha envolvido em algo feio. Estendeu discretamente a mão para o botão do alarme silencioso debaixo da secretária. Não é o que estás a pensar, disse Jonathan, as palavras que todo cônjuge traído teme ouvir. Rebecca, estás a ser dramática, são as hormonas da gravidez. Não te atrevas a culpar a minha gravidez, interrompeu Rebecca, a voz a subir. Outros clientes na loja começavam a olhar. Esta pulseira foi feita para outra mulher. Vieste aqui várias vezes, mandaste gravar joalharia para alguém chamado V, enquanto eu carregava o teu filho. A máscara de Jonathan caiu por completo. O CEO carismático de uma empresa tecnológica, o homem que comandava reuniões e respeito, desapareceu. No seu lugar estava alguém que Rebecca nunca tinha visto antes. Alguém perigoso.
Queres saber quem é a V? Rosnou, a voz baixa e venenosa. Valerie Cooper é tudo o que tu não és. É jovem, é bonita e não gasto meu dinheiro em decorações para o quarto de um bebê. Eu nunca quis. As palavras atingiram Rebecca como golpes físicos. À volta deles, a joalharia estava completamente silenciosa, exceto pela música clássica suave que ainda tocava através de altifalantes escondidos. Nunca quis. A mão de Rebecca moveu-se instintivamente para a barriga. Jonathan, o que estás a dizer? Estou a dizer que me prendeste, continuou ele, a voz cada vez mais alta, o controlo completamente perdido. Tu e esta gravidez, e as tuas constantes necessidades. A Valerie entende que um homem como eu tem exigências. Ela aprecia o que lhe dou, em vez de estar constantemente a pedir mais. O dedo de Eleanor Stone pairava sobre o botão de pânico enquanto assistia a esta discussão privada transformar-se num colapso público. Rebecca lutava para se levantar, o corpo grávido tornando movimentos rápidos impossíveis. 8 meses, sussurrou. Estou grávida há 8 meses e tu estiveste com ela o tempo todo. E ela tem metade da tua idade, acrescentou Jonathan com precisão cruel, e é 2 vezes mais agradecida. A devastação no rosto de Rebecca parecia alimentar a raiva dele, em vez de a suavizar. Anos de ressentimento jorraram no elegante espaço da joalharia. Jonathan, por favor, disse Rebecca, estendendo a mão para o braço dele. Podemos simplesmente ir para casa e falar sobre isto. Por favor, pensa na nossa filha. Não me toques, disparou ele, sacudindo o braço com tanta força que Rebecca cambaleou para trás. O corpo grávido não conseguiu compensar o movimento repentino. Sentiu-se a cair, as mãos estendendo-se instintivamente para amparar a queda e proteger o filho por nascer. Tira as tuas mãos de cima de mim, gritou ao bater no chão de mármore. O som do corpo dela contra a pedra ecoou pela loja como um tiro. Rebecca ficou ali por um momento, as mãos pressionadas contra a barriga, olhando para o homem que pensava conhecer. Jonathan estava de pé sobre ela, o peito arfante, o rosto uma máscara de raiva e pânico. Por um momento pareceu perceber o que tinha feito. Os olhos dele percorreram a loja, absorvendo os rostos chocados de clientes e funcionários, as câmaras de segurança, a realidade inegável do que acabará de acontecer. Eleanor Stone já se movia, o dedo pressionando o alarme silencioso enquanto corria para o lado de Rebecca. Não se mexa, querida, disse firmemente. A ajuda está a caminho. Outros clientes tinham os telemóveis levantados, alguns a ligar para o 112, outros a gravar. Na era das redes sociais, a agressão de Jonathan à sua esposa grávida seria documentada de múltiplos ângulos. O bebê, sussurrou para Eleanor. O bebê está bem. As mãos experientes de Eleanor ajudaram Rebecca a encontrar uma posição mais confortável. Vamos garantir que as duas ficam bem, querida. A ambulância está a caminho. Ao longe, as sirenes soavam, cada vez mais próximas. A vida perfeita de Jonathan, construída sobre mentiras e controlo, estava prestes a desmoronar da forma mais pública possível. Isto é um mal-entendido, disse ele desesperado, já com o telefone na mão, provavelmente ligar ao advogado. A Rebecca caiu. Sempre foi dramática, especialmente durante esta gravidez. Mas o olhar firme de Eleanor não vacilou. Senhor, estou neste ramo há 30 anos. Vi homens mentirem às esposas. Vi casos extraconjugais desenrolarem-se na minha loja. E vi violência doméstica. O que acabei de testemunhar foi agressão, simples e direto. Rebecca fechou os olhos, as mãos ainda a proteger a barriga. Percebeu, com uma clareza cristalina, que aquele momento, por mais horrível que fosse, poderia ser o primeiro momento honesto do seu casamento. Tudo o resto tinha sido encenação, manipulação, mentiras embrulhadas em presentes caros e promessas vazias. As sirenes soavam cada vez mais alto, e Rebecca sabia que quando parassem a sua antiga vida teria acabado. A questão era, o que construiria a partir dos destroços? Rebecca jazia no chão frio de mármore da Sterling and Associates Jewelry, o seu mundo reduzido às preocupações imediatas com a filha por nascer e a realidade chocante do que o seu marido milionário acabará de fazer. A loja elegante, com seus expositores cuidadosamente organizados de luxo e amor, transformará-se numa cena de crime. Eleanor Stone ajoelhava-se ao lado dela, uma mão no ombro de Rebecca, a outra a segurar firmemente o telemóvel. Os paramédicos estão a 2 minutos, querida, disse com voz firme apesar do caos. Respira, vai correr tudo bem.
Mas Rebeca podia ver Jonathan andar de um lado para o outro como um animal enjaulado, o telefone colado ao ouvido, a voz carregada com o tom autoritário que usava para controlar situações de negócios. Michael, preciso de ti imediatamente na Sterling and Associates Jewelry, dizia ele, ao que Rebeca presumiu ser o advogado. Houve um incidente. A minha mulher caiu, está grávida, e estas pessoas estão a fazer parecer algo que não foi. Não foi isso que aconteceu, disse Eleanor em voz suficientemente alta para todos na loja ouvirem. Este homem empurrou a esposa grávida, e ela caiu. Eu vi com os meus próprios olhos. Outros clientes tinham se reunido a uma distância respeitosa, os rostos mostrando uma mistura de preocupação por Rebeca e repulsa pelo que tinham testemunhado. Uma jovem de cabelo loiro curto gravava abertamente com o telemóvel. Senhora, por favor, não grave isto, disse Jonathan, a voz assumindo o tom de comando que normalmente fazia as pessoas obedecerem. Isto é um assunto privado de família. A violência doméstica não é privada, respondeu a mulher com firmeza, sem baixar o telemóvel, e isto é um lugar público. Rebeca observava esta troca com uma estranha sensação de desapego. Tinha passado 3 anos casada com Jonathan Matthews acreditando que conhecia o homem a quem tinha jurado a sua vida, o CEO de uma empresa tecnológica de sucesso, o milionário que a conquistara, o homem que lhe prometera tudo o que sempre sonhara. Agora percebia que tinha vivido com um estranho. Rebeca, disse Jonathan, agachando-se ao lado dela, a voz de repente suave e preocupada. Querida, precisas de lhes dizer que escorregaste. Sabes o quão desastrada tem sido ultimamente. Lembras-te da semana passada, quando tropeçaste na mesa de café? A manipulação era tão suave, tão ensaiada, que Rebeca se perguntou quantas vezes ele já teria reescrito a realidade para ela antes. Quantas vezes teria aceitado a versão dele dos factos, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Eu não escorreguei, disse Rebeca calmamente, a voz ganhando força a cada palavra. Tu empurraste-me, Jonathan. Descobriste que eu descobri o teu caso e empurraste-me. A máscara de preocupação de Jonathan quebrou-se ligeiramente. Estás confusa, querida, o choque da queda. Não estou confusa, interrompeu Rebeca, a mão movendo-se para a pulseira de diamantes que tinha iniciado todo este pesadelo. Eleanor colocará cuidadosamente ao lado dela, a prova da traição de Jonathan brilhando sob as luzes da loja. Forever yours V. Quem é ela, Jonathan? Quem é a Valerie? As sirenes soavam cada vez mais alto agora e, através das grandes janelas da loja, Rebeca podia ver as luzes intermitentes dos veículos de emergência estacionar à porta. O rosto de Jonathan ficou completamente branco. Como sabes o nome dela? Tu disseste-o, respondeu Rebeca, a memória dos últimos minutos tornando-se mais nítida apesar do choque. Disseste que a Valerie Cooper é tudo o que eu não sou. Disseste que ela é jovem e bonita e agradecida pelo que lhe dás. As sobrancelhas de Eleanor Stone ergueram-se abruptamente. Já estava tempo suficiente no negócio da joalharia de luxo para reconhecer os sinais de um homem a manter 2 vidas separadas. Senhor Matthews, quantas vezes esteve na minha loja nos últimos 6 meses? Não vejo como isso seja relevante, retorquiu Jonathan. 5 vezes, disse Eleanor firmemente. 5 vezes nos últimos 6 meses. Sempre sozinho. Sempre nervoso. Sempre a pedir por peças personalizadas. Nunca uma única vez mencionou ter uma esposa grávida em casa. Os paramédicos entraram pela porta da frente da loja, os sacos de equipamento e os movimentos confiantes trazendo um alívio imediato a todos, exceto a Jonathan. Senhora, sou a Sarah, sou paramédica, disse uma mulher nos seus 30 anos, ajoelhando-se ao lado de Rebeca. Pode dizer-me o seu nome e o que aconteceu? Rebecca Matthews, respondeu Rebeca, a voz mais firme agora. Estou grávida de 8 meses e o meu marido empurrou-me. Cai para trás e bati no chão. A expressão de Sarah tornou-se imediatamente mais séria. Sente alguma dor, cólicas, perda de líquido? As minhas costas doem no local onde bati no chão, disse Rebeca. Mas não penso que o bebê esteja ferido. Tem se mexido normalmente. Vamos cuidar muito bem de ambas, garantiu Sarah. Senhor, é o marido? Jonathan deu um passo à frente, o charme ligando-se como um interruptor. Sim, sou o Jonathan Matthews. Isto é tudo um terrível mal-entendido. A minha esposa escorregou e agora está confusa. Senhor, vou precisar que se afaste, disse Sarah com firmeza. Senhora, qual é a sua versão do que aconteceu?
Os olhos experientes da detetive Hall percorreram a cena, a mulher grávida no chão, a pulseira cara com a inicial de outra mulher, a postura defensiva do marido e a firmeza da dona da loja. Senhora, disse a Eleanor, pode dizer-me o que testemunhou? Eleanor endireitou-se por completo, cada centímetro a bem-sucedida mulher de negócios que era. Testemunhei este homem tornar-se verbalmente abusivo para com a esposa grávida quando ela descobriu que ele tinha comprado joalharia cara para outra mulher. Quando o confrontou, ele empurrou-a, fazendo-a cair de costas no chão de mármore. Não foi isso que aconteceu, protestou Jonathan. Senhor, recolherei a sua declaração dentro de momentos, disse a detetive Hall firmemente. Senhora no chão, pode dizer-me o seu nome e o que aconteceu da sua perspectiva? Rebecca olhou para a detetive, depois para os paramédicos à espera de ajudar, depois para Eleanor Stone, que se tornará uma aliada inesperada, e finalmente para Jonathan, cuja máscara tinha caído por completo. O meu nome é Rebecca Matthews, disse claramente. O meu marido Jonathan empurrou-me quando confrontei por comprar joalharia para amante. Estou grávida de 8 meses e caí com força sobre as costas. A detetive Hall acenou, anotando. Alguma lesão além da queda? As minhas costas doem, mas penso que o bebê está bem, disse Rebecca. Os paramédicos querem levar-me ao hospital para avaliação. É uma boa ideia, concordou a detetive Hall. Continuaremos esta conversa lá. Senhor, vou precisar que venha comigo para responder algumas perguntas. O pânico de Jonathan tornava-se cada vez mais visível. Quero ligar ao meu advogado. É o seu direito, disse calmamente a detetive Hall. Mas primeiro vamos garantir que a sua esposa e o filho por nascer recebem os devidos cuidados médicos. E vamos documentar o que aconteceu aqui hoje. Enquanto os paramédicos a colocavam cuidadosamente na maca, Rebecca cruzou o olhar com Eleanor Stone. Obrigada, sussurrou. Fez o que era certo ao dizer a verdade. Querida, respondeu Eleanor suavemente, isto não acabou. Vou garantir que todos saibam exatamente o que aconteceu aqui hoje. Quando levavam para a ambulância, Rebecca vislumbrou a pulseira de diamantes ainda pousada no pano de veludo preto, Forever Yours V. A prova da traição do marido e o catalisador da violência dele. Percebeu, com uma clareza arrepiante, que aquele podia ser o pior dia da sua vida, mas também podia ser o início do primeiro capítulo honesto que alguma vez viverá. As portas da ambulância fecharam-se, ao afastarem-se da Sterling and Associates Jewelry, Rebecca conseguiu ver Jonathan no banco traseiro de um carro da polícia, o telefone colado ao ouvido, sem dúvida chamar favores, advogados e toda a influência que o dinheiro pudesse comprar. Mas, pela primeira vez em anos, Rebecca não tinha medo da raiva dele. Tinha medo de outra coisa completamente diferente, do que poderia descobrir quando começasse a procurar a verdade sobre o homem com quem se casara. Na sala de urgências do Metropolitan General Hospital, onde reinava uma urgência controlada, Rebecca Matthews sentia-se estranhamente calma. Apesar de tudo o que tinha acontecido. Talvez fosse choque. Ou talvez fosse o alívio de finalmente estar em algum lugar. Jonathan não conseguia controlar a narrativa. A doutora Amanda Foster, a sua obstetra, chegou dentro de 1 hora, o rosto mostrando preocupação misturada com determinação profissional. Rebecca, vim assim que soube. Como te sentes? Como está a nossa menina? Ela tem se mexido normalmente, disse Rebecca, a mão pousada na barriga. As minhas costas doem onde bati no chão, mas penso que está tudo bem. O exame da doutora Foster foi minucioso e delicado. Aos 45 anos, já tinha feito centenas de partos, e infelizmente, tinha visto demasiados casos em que a gravidez tornava as mulheres mais vulneráveis à violência doméstica em vez de mais protegidas. O batimento cardíaco do bebê está forte e regular, disse a doutora Foster depois de usar o ecógrafo portátil. Parece completamente imune ao trauma. Mas, Rebecca, precisamos de falar sobre as nódoas negras nas tuas costas e o que aconteceu hoje. Rebecca tinha evitado os espelhos, mas a doutora Foster mostrou-lhe as fotografias que o hospital era obrigado a tirar para documentação. As nódoas negras nas suas costas já estavam a escurecer, um lembrete cruel de quão forte tinha sido o impacto contra o chão de mármore. Isto podia ter sido muito pior, disse a doutora Foster com suavidade. Uma queda às 32 semanas de gravidez pode causar descolamento da placenta, trabalho de parto prematuro ou ferimentos graves tanto para a mãe como para o bebê. Tiveste muita sorte. A detetive Patricia Hall bateu a ombreira da porta, esperando permissão para entrar. Senhora Matthews, tenho algumas perguntas de seguimento, quando estiver pronta. E há alguém aqui que quer vê-la.
Atrás da detetive Hall estava Sarah Collins, a melhor amiga de Rebecca desde a universidade e agora uma advogada de divórcios de sucesso. O cabelo escuro preso num coque severo, a expressão revelando a fúria controlada que a tornava formidável em tribunal. Rebecca, disse Sarah, avançando imediatamente para a beira da cama da amiga. Vim assim que soube. Estás bem? E o bebê? Estamos bem, disse Rebecca, sentindo as lágrimas ameaçarem pela primeira vez desde o incidente. Sarah, eu não entendo o que está a acontecer. Tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida era mentira. Sarah segurou-lhe a mão com firmeza. Vamos descobrir tudo juntas. Mas primeiro, a detetive Hall tem informações que precisas de ouvir. A detetive Hall consultou o caderno de notas. Senhora Matthews, temos investigado as atividades do seu marido e há coisas que deve saber. A pulseira na joalharia foi comprada há 3 semanas, por $8.000. Segundo os registros da loja, o seu marido fez várias compras caras lá nos últimos 6 meses, todas para alguém com a inicial V. Rebecca sentiu o estômago afundar-se. Quantas compras? 4 ocasiões distintas, respondeu a detetive Hall. No total, quase $25.000. Tudo pago com um cartão de crédito que parece estar ligado às vossas contas conjuntas. A expressão de Sarah endureceu. Ele tem usado bens conjugais para comprar presentes à amante. Rebecca, isto é infidelidade financeira para além de tudo o resto. A doutora Foster terminou calmamente o exame e atualizou o boletim clínico. Vou dar-vos privacidade, disse. Mas, Rebecca, quero que fiques internada esta noite para observação. Dada a gravidade e o estado avançado da gravidez, é a opção mais segura. Depois de a médica sair, a detetive Hall continuou. Identificamos a mulher. Valerie Cooper, 26 anos, executiva de marketing na Titan Digital Solutions. Essa é a maior concorrente do Jonathan, disse Rebecca, as peças começando a encaixar de uma forma nauseante. Ele tem partilhado informações de negócios com ela, não tem? É uma possibilidade que estamos a investigar, confirmou a detetive Hall. Senhora Matthews, preciso de lhe fazer perguntas difíceis. O seu marido já foi fisicamente agressivo consigo antes de hoje? Rebecca ia dizer automaticamente não, mas parou. Sarah apertou-lhe a mão em incentivo. Não como hoje, disse Rebecca lentamente. Mas houve vezes em que ele me agarrou no braço com força quando estava zangado. Empurrou-se contra mim de maneiras que pareciam acidentalmente agressivas. Uma vez, atirou um copo contra a parede durante uma discussão e os cacos cortaram minha mão. A expressão de Sarah suavizou. Querida, o teu casamento provavelmente acabou no momento em que ele decidiu ter um caso. O que aconteceu hoje só tornou impossível continuar a fingir o contrário. O telemóvel da detetive Hall vibrou e ela leu a mensagem. Senhora Matthews, receio que haja mais. Contactamos a Valerie Cooper e ela concordou em falar conosco. Confirmou o caso. Mas há algo mais que precisa de saber. Rebecca preparou-se. O quê? Ela também está grávida. As palavras atingiram Rebecca como um murro. Sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O quê? 3 meses, disse a detetive Hall suavemente. Ela afirma que o seu marido lhe prometeu que a deixaria depois de o bebê nascer. Não fazia ideia de que ele era violento. O rosto de Sarah endureceu como pedra. Rebecca, isto muda tudo. Ele planeava abandonar-te a ti e a tua filha, enquanto começava uma nova família com amante, usando teu dinheiro para financiar isso. Rebecca fechou os olhos, tentando processar a dimensão da traição de Jonathan. Não só tinha sido infiel durante toda a gravidez dela, como planear abandoná-la enquanto se preparava, em segredo, para ser pai de novo com outra mulher. Há mais, continuou a detetive Hall com relutância. Os registros financeiros mostram que o seu marido tem transferido dinheiro para contas de que provavelmente não tem conhecimento. Estamos a falar de montantes significativos, senhora Matthews, centenas de milhares de dólares. Isso é impossível, disse Rebecca, fraca. Eu trato das finanças da casa. Teria notado. Sarah já puxava do telemóvel. Que contas tens acesso? Rebecca, descreve-me a vossa organização financeira. À medida que Rebecca descrevia as contas bancárias, o quadro completo da sua vulnerabilidade financeira ficou claro.
Jonathan tinha lhe dado acesso apenas a contas domésticas, com saldos limitados, enquanto mantinha controle dos principais ativos e contas empresariais. Ela tinha vivido numa mansão, conduzido carros de luxo e usado roupas de estilistas, mas sem acesso real à riqueza que sustentava esse estilo de vida. Ele isolou-te financeiramente de forma sistemática, disse Sarah, sombria. Abuso financeiro clássico. Viveste como uma mulher rica enquanto, na realidade, estavas completamente dependente da boa vontade dele. O telefone da detetive Hall tocou e ela afastou-se para atender. Quando voltou, a expressão era grave. Senhora Matthews, o seu marido foi libertado sob fiança. O advogado dele tratou disso em menos de 2 horas. No entanto, o juiz concedeu uma ordem de restrição temporária. Ele não pode aproximar-se a menos de 150 metros, nem contactá-la diretamente. E a casa? Perguntou Rebecca. Todas as minhas coisas estão lá. A minha vida inteira está lá. Podemos organizar uma escolta policial para que recolha os seus pertences, respondeu a detetive Hall. Mas não recomendo que fique lá sozinha, especialmente tão perto da data do parto. Sarah apertou a mão de Rebecca. Vais ficar comigo. O quarto de hóspedes já está pronto. E à altura de teres alguém do teu lado, em vez de estares isolada naquela casa. Rebecca sentiu-se sobrecarregada com a gentileza, mas também aterrorizada com as implicações. Sarah, eu nem sei como estar sozinha. Passei da casa dos meus pais para a universidade, da universidade para o casamento. Nunca tive de cuidar de mim própria financeiramente. Então está na altura de aprenderes, disse Sarah com firmeza. E não vais aprender sozinha. Mas, Rebecca, precisas de entender algo importante. O homem com quem casaste manteve-te deliberadamente dependente e isolada. Isso não é amor, é controlo. A detetive Hall reuniu as suas notas. Senhora Matthews, precisamos que venha amanhã à esquadra para prestar uma declaração formal. E recomendo fortemente que fale com um consultor financeiro o mais rápido possível. Se o seu marido tem andado a mover ativos, o tempo é crucial para proteger os seus direitos. Depois de a detetive Hall sair, Rebecca e Sarah ficaram sentadas no silêncio do quarto do hospital, a realidade da situação a assentar sobre elas. Sinto-me tão estúpida, disse Rebecca finalmente. Como é que não vi isto? Como é que vivi 3 anos com um homem e não soube quem ele realmente era? Porque ele é um sociopata, disse Sarah sem rodeios. Rebecca, manipulação é uma habilidade, e algumas pessoas são peritas nisso. Ele não te enganou porque és ingênua. Ele enganou-te porque é treinado. O telemóvel de Rebecca, que estava a carregar na mesa de cabeceira, acendeu-se de repente com uma mensagem. As duas olharam para o ecrã, e o rosto de Rebecca empalideceu. A mensagem era de Jonathan. Precisamos de falar. Isto é tudo um mal-entendido que podemos resolver em privado. Pensa no futuro da nossa filha. Sarah pegou imediatamente no telefone. Ele já está a violar a ordem de restrição. Vou encaminhar isto para a detetive Hall. Ele tem razão numa coisa, disse Rebecca baixinho. Eu preciso de pensar no futuro da nossa filha. E começo a perceber que esse futuro pode ser melhor sem o pai presente. Era um pensamento chocante para uma mulher que tinha planeado toda a sua vida adulta em apoiar o sucesso do marido e construir uma família tradicional. Mas, deitada na cama do hospital, a filha ainda por nascer mexendo suavemente dentro dela, Rebecca começou a imaginar um futuro completamente diferente. Um construído sobre a verdade em vez de mentiras. Um onde era valorizada em vez de controlada. Um onde a filha cresceria a ver a mãe como forte em vez de submissa. A questão era, teria coragem para construir esse futuro? Rebecca acordou no quarto de hóspedes de Sarah com o som da chuva contra as janelas e a sensação estranha de segurança. Pela primeira vez em meses, tinha dormido a noite inteira sem sobressaltar-se a cada ruído, sem se perguntar em que humor estaria o marido milionário quando regressasse das suas reuniões de negócios. Sarah apareceu à porta com uma chávena de chá de ervas e uma pasta grossa de documentos legais. Como te sentes? Alguma contração ou desconforto? Só cansada, disse Rebecca, aceitando o chá com gratidão. E aterrorizada e aliviada ao mesmo tempo. Sarah sentou-se na beira da cama, a expressão séria. Rebecca, precisamos de falar sobre o que a detetive Hall descobriu ontem. A investigação financeira está a revelar coisas muito piores do que pensávamos. O estômago de Rebecca contraiu-se. Quão piores?
O teu marido tem vindo a transferir dinheiro das contas conjuntas ao longo do último ano, disse Sarah, abrindo a pasta. Não apenas os $25.000 em joalharia. Estamos a falar de quase 2 milhões transferidos para contas em nome da Valerie Cooper. O número era tão grande que Rebecca não conseguiu processá-lo de imediato. 2 milhões? Isso é impossível. O Jonathan tem sucesso, mas nós não somos assim tão ricos. Rebecca, a empresa do teu marido vale muito mais do que imaginas, disse Sarah suavemente. A Matthews Tech Solutions foi avaliada em 50 milhões na última ronda de financiamento. Depois de a doutora Foster sair, Sarah voltou aos documentos financeiros com determinação sombria. Rebecca, tenho pensado numa coisa. Quanto sabes realmente sobre o negócio do Jonathan? O básico, respondeu Rebecca. Ele desenvolve soluções de software para empresas. Tem cerca de 50 empregados. Está sempre a viajar para reuniões com clientes. Quando foi a última vez que viste o escritório dele? Ou conheceste os empregados? Rebecca pensou nisso, sentindo um desconforto crescente ao perceber que não conseguia lembrar-se. Ele dizia sempre que o escritório era aborrecido, que eu não me interessaria. E as festas de trabalho eram sempre apenas negócios. Sarah anotava. Rebecca, acho que está na altura de descobrirmos exatamente que tipo de negócio teu marido gere, e de que tipo de ativos estamos a falar. Vou contratar um detetive privado. Isso é necessário? Perguntou Rebecca, embora começasse a perceber que tudo o que pensava saber podia estar errado. Querida, o teu marido tem uma amante grávida, roubou bens conjugais e agrediu-te fisicamente quando confrontaste com provas. Sim, é necessário. O telefone de Rebecca tocou, assustando-as. O identificador mostrava a joalharia de Eleanor Stone. Senhora Matthews, fala Eleanor Stone. Espero que se sinta melhor hoje. Bem melhor, obrigada, respondeu Rebecca. Senhora Stone, não sei como agradecer o que fez ontem. Por favor, chama-me Eleanor. E estou a ligar porque tenho informações que talvez aches úteis. Depois de a polícia terminar a investigação ontem, revisei os meus registros com mais atenção, disse Eleanor. Rebecca colocou o telefone em alta voz para que Sarah também pudesse ouvir. O seu marido tem sido cliente há quase 2 anos, continuou Eleanor. Não 6 meses como pensei inicialmente. A primeira compra foi para alguém com a inicial M, depois vieram outras para alguém com a inicial V, ambas caras. Ambas secretas. As sobrancelhas de Sarah ergueram-se de imediato. Senhora Stone, aqui fala Sarah Collins, advogada da Rebecca. Está a dizer que pode ter havido outra mulher antes da Valerie? É exatamente isso que estou a dizer, respondeu Eleanor. As compras para M pararam há cerca de 1 ano, precisamente quando começaram as para V. Tenho imagens de segurança dos últimos 18 meses, se acharem que pode ser útil. Rebecca sentiu-se enjoada. Quantas mulheres houve? Não consigo responder a isso, disse Eleanor com delicadeza. Mas posso dizer que em 30 anos de negócio aprendi a reconhecer os sinais de um homem que leva uma vida dupla. O seu marido tem todos. Depois de desligarem, Sarah ficou em silêncio durante muito tempo. Rebecca, acho que não estamos a lidar apenas com um simples caso extraconjugal. Acho que estamos a lidar com um padrão de comportamento que já vem de anos. O telefone de Rebecca vibrou com uma mensagem de texto. Desta vez era de um número desconhecido. Rebecca, aqui é a Valerie Cooper. Precisamos de falar. O que o Jonathan te fez foi errado. E há coisas que precisas de saber. Sarah pegou logo no telefone. Não vamos responder sem mais informações. Mas e se ela souber de algo que possa ajudar? Perguntou Rebecca. Ou e se isto for o Jonathan a manipular a situação através dela? Contrapôs Sarah. Rebecca, até sabermos exatamente com o que estamos a lidar, não confiamos em ninguém que tenha estado envolvido com o teu marido. 1 hora depois, a detetive Patricia Hall ligou com uma atualização que tornava a situação ainda mais complexa. Senhora Matthews, estivemos a investigar as práticas empresariais do seu marido e descobrimos algumas irregularidades. Parece que a Matthews Tech Solutions esteve envolvida em contratos questionáveis com clientes estrangeiros. Estamos agora a coordenar com investigadores federais. Investigadores federais? Repetiu Rebecca, a voz fraca. Não posso partilhar detalhes de uma investigação em curso, explicou a detetive Hall. Mas posso dizer que os problemas legais do seu marido podem ir muito além das acusações de violência doméstica. Quando a chamada terminou,
Rebeca ficou em silêncio atordoado. Sara, com quem é que eu casei? Com um homem muito perigoso que tem vivido várias vidas em paralelo, respondeu Sara sombriamente. Rebeca, precisamos de agir rapidamente para proteger os teus direitos e o futuro da tua filha. Se os federais estão envolvidos, os bens podem ser congelados. Temos de estabelecer as tuas reivindicações antes que isso aconteça. Nem sei por onde começar, disse Rebeca, sentindo-se esmagada. Começamos por descobrir a verdade, disse Sara com firmeza. Sobre os negócios dele, as finanças, as outras relações e o verdadeiro caráter. E começamos por te devolver algum poder nesta situação. O telefone de Sara tocou, e ela olhou para o identificador com surpresa. É a detetive Hall outra vez. Senhora Collins, ligo com informações urgentes. Executamos agora o mandado de busca ao escritório e à casa do Jonathan Matthews. Senhora Matthews, não pode regressar à sua casa até novo aviso. Faz agora parte de uma investigação federal. Rebeca sentiu o que restava da sua antiga vida escapar-lhe. O que encontraram? Não posso partilhar pormenores. Mas posso garantir que a sua decisão de sair quando saiu foi a correta. O seu marido não é o homem que pensava. E a sua filha está mais segura longe dele. Depois de desligar, Rebeca pousou as mãos sobre a barriga, sentindo a filha mexer. Desculpa, pequenina, sussurrou. Desculpa ter escolhido um pai tão terrível para ti. Mas prometo que vamos construir algo melhor, juntas. Sara apertou-lhe o ombro. Rebeca, tu não escolheste um pai terrível. Escolheste o que pensava ser um bom homem, que afinal era outra pessoa completamente diferente. Há uma diferença. Será que há mesmo? Perguntou Rebeca. Vivi com ele 3 anos. Como é que não vi os sinais? Porque ele é um manipulador profissional, disse Sara firmemente. E porque confiaste de boa fé. Isso não é uma falha de caráter, Rebeca. É prova de que tens capacidade para amar de verdade. Ao contrário dele. Rebeca olhou à volta do quarto de hóspedes confortável de Sara, com as suas cores suaves e atmosfera tranquila. Era mais pequeno do que o closet da mansão, mas sentia-se mais como lar do que qualquer outro lugar onde tivesse vivido em anos. Sara, acho que quero lutar de volta, disse baixinho. Não apenas pelo dinheiro ou pelos bens, mas pela verdade. Quero que as pessoas saibam quem o Jonathan Matthews realmente é. Sara sorriu pela primeira vez desde o início do pesadelo. Agora sim, estás a falar como a Rebeca que conheci na universidade. Aquela que nunca recuava diante de um desafio. Essa Rebeca perdeu-se pelo caminho, disse Rebeca. Mas talvez esteja na altura de a reencontrar. Como se respondesse às palavras da mãe, o bebê deu um pontapé forte, e Rebeca riu-se, apesar de tudo. Acho que ela concorda. Lá fora, a chuva começava a parar e a luz da tarde a romper pelas nuvens. Rebeca percebeu que, pela primeira vez em anos, estava ansiosa pelo amanhã. 3 dias após a agressão na Sterling and Associates Jewelry, Rebeca encontrava-se sentada frente a frente com Valerie Cooper, num pequeno café no centro da cidade, acompanhada por Sara, e sentindo que vivia a vida de outra pessoa. Valerie era mais nova do que Rebeca esperava, pequena, de cabelo loiro e energia nervosa. Estava obviamente grávida, embora ainda no início. As mãos tremiam-lhe ligeiramente enquanto mexia açúcar no café. Rebeca sentiu-se doente. Nós tentamos engravidar durante 2 anos. Fizemos tratamentos de fertilidade. O Jonathan esteve comigo em todas as consultas médicas, a segurar-me a mão quando eu chorava a cada mês que não resultava. A devastação no rosto de Valerie era genuína. Ele mentiu-me sobre tudo, não foi? Assim parece, disse Sara suavemente. Senhora Cooper, o que nos pode dizer sobre as práticas de negócios do Jonathan? Alguma vez partilhou consigo informações confidenciais? Valerie mudou-se desconfortavelmente na cadeira. Às vezes ele perguntava sobre os próximos projetos da minha empresa. Ele disse que estava apenas a fazer conversa, a tentar compreender melhor o meu trabalho. Trabalha na Titan Digital Solutions, continuou Sara. Essa é a maior concorrente da Matthews Tech. Eu sei disso agora, disse Valerie miseravelmente. Mas, na altura, pensei que ele estava apenas a ser prestável. Fazia-me perguntas sobre as nossas estratégias de clientes, os modelos de preços, os lançamentos de novos produtos. Achei que estava a tentar ajudar-me a progredir na carreira. Rebeca inclinou-se para a frente. Valerie,
Quanto dinheiro é que o Jonathan gastou contigo? Demasiado, respondeu Valerie de imediato. Comprou-me um carro, pagou o upgrade do meu apartamento, jantares caros, joalharia. Eu disse-lhe que era demais, mas ele disse que adorava mimar-me. Disse que tu já não apreciavas coisas bonitas. Sarah tomava notas extensas. Senhora Cooper, está disposta a testemunhar sobre as perguntas de negócios do Sr. Matthews e sobre a linha temporal da sua relação? Se isso ajudar a Rebecca, sim, disse Valerie, olhando diretamente para ela. Sinto muito. Sei que isso não resolve nada, mas preciso que saibas que, se tivesse sabido a verdade, nunca me teria envolvido com ele. Rebecca estudou o rosto da mulher mais nova, vendo arrependimento e medo genuínos. Valerie, tens medo dele? Apavorada, admitiu Valerie. Quando soube que eu estava a falar com a polícia, ligou-me aos gritos. Disse que, se eu testemunhasse contra ele, garantiria que eu perdia o meu emprego e o meu bebê. Depois apareceu no meu apartamento. A cabeça de Sarah ergueu-se de imediato. Quando foi isso? Ontem à noite, disse Valerie. Violou a ordem de restrição para ir à minha casa. Estava desesperado, zangado e completamente diferente do homem que eu pensei conhecer. Ofereceu-me dinheiro para desaparecer, fazer um aborto e mudar-me. Denunciou isso a detetive Hall? Perguntou Sarah. Estava demasiado assustada, admitiu Valerie. Mas gravei a nossa conversa no telemóvel. Sarah e Rebecca trocaram olhares. Senhora Cooper, essa gravação pode ser prova crucial. O Jonathan está claramente a tentar intimidar testemunhas e obstruir a justiça. Valerie retirou o telemóvel com as mãos a tremer. Ele disse coisas que me fizeram perceber que nunca o conheci realmente. A gravação era arrepiante. A voz de Jonathan soava fria e ameaçadora ao oferecer $50.000 a Valerie para desaparecer e manter segredo sobre a relação. Sua rapariga estúpida. Tens ideia do que acabaste de fazer? A Rebecca não é nada. Ela é fraca. Mas tu podias destruir tudo o que construí. Aceita o dinheiro, livra-te do bebê e muda-te para o outro lado do país. É a tua única opção. A voz de Valerie na gravação tremia, mas era desafiante. Jonathan, eu não vou fazer um aborto e não vou mentir mais por ti. Então vais arrepender-te desta decisão, respondeu a voz fria dele. Tenho recursos que não imaginas. Posso tornar a tua vida muito difícil. Sarah ligou imediatamente a detetive Hall, enquanto Rebecca permanecia em silêncio, atordoada. O homem naquela gravação era um estranho, alguém capaz de ameaçar uma mulher grávida e o seu filho por nascer. A detetive Hall vai enviar agentes para vos recolher, disse Sarah ao terminar a chamada. Valerie, estás em perigo. O Jonathan está a escalar e está desesperado. Não posso pagar proteção, disse Valerie, impotente. Sou apenas uma executiva de marketing, não uma milionária. Não precisas de pagar, disse Rebecca de repente. Vamos garantir que estás segura. Sarah, podemos organizar algo? Sarah acenou. Conheço uma empresa de segurança privada que lida com proteção de testemunhas em casos de alto perfil. Rebecca, isto vai ser caro. Não me importo com o dinheiro, disse Rebecca firmemente. Valerie, cometeste um erro, mas não mereces ser ameaçada. E o teu bebê não merece estar em perigo por causa dos crimes do Jonathan. Valerie começou a chorar. Por que é que me estás a ajudar? Eu destruí o teu casamento. Rebecca ficou em silêncio um momento antes de responder. Valerie, o Jonathan destruiu o meu casamento. Tu foste apenas mais uma das vítimas dele. E eu já estive no teu lugar, isolada, assustada e dependente de um homem que acabou por ser perigoso. A detetive Hall chegou com 2 agentes, e a seriedade das suas expressões deixou claro que a situação já tinha ultrapassado o âmbito de um simples caso de violência doméstica. Senhoras, precisamos de falar, disse a detetive Hall. A empresa do Sr. Matthews está sob investigação federal por branqueamento de capitais e espionagem empresarial. O caso com a Sra. Cooper foi provavelmente parte de um esquema maior para roubar segredos comerciais da Titan Digital Solutions. Valerie empalideceu. Ele usava-me para obter informações sobre a minha empresa? Assim parece, confirmou a detetive Hall. Sra. Cooper já não é apenas testemunha de violência doméstica. É testemunha-chave num caso criminal federal. Rebecca sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Detetive Hall,
O que significa isto para mim e para minha filha? Significa que tomou a decisão certa ao sair quando saiu, respondeu a detetive Hall. E significa que este caso é muito maior do que qualquer um de nós imaginava. Sarah já estava ao telefone a contactar a empresa de segurança privada. Rebecca estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de Valerie. Vamos ultrapassar isto, disse firmemente. As duas. E as nossas filhas também. Valerie apertou-lhe a mão com gratidão. Não entendo como pode ser tão boa para mim. Rebecca pensou por um momento. Porque a bondade é algo que o Jonathan nunca compreendeu. Ele usava as pessoas, manipulava-as, descartava-as quando já não serviam. Eu recuso tornar-me como ele. Enquanto esperavam que os arranjos de segurança fossem finalizados, Rebecca percebeu algo importante. Já não se via apenas como vítima da traição do marido, mas como sobrevivente, alguém com poder de ajudar outras a sobreviver também. Valerie, disse baixinho, quando isto acabar, quando Jonathan estiver na prisão onde merece estar, quero que saibas que a tua filha será sempre bem-vinda na nossa vida. Ela não escolheu o pai, tal como a minha filha também não. Era um pensamento radical para uma mulher que descobrira o caso do marido apenas dias antes. Mas Rebecca começava a entender que a sua vida antiga tinha sido construída sobre mentiras, competição e escassez. A sua nova vida podia ser construída sobre verdade, cooperação e abundância. Margarete entrou na divisão modestamente mobilada e olhou à volta com desdém mal disfarçado, antes de pousar os olhos em Rebecca. Aos 62 anos, era uma mulher elegante que passará décadas a aperfeiçoar a arte da intimidação através da aparência e da atitude. Rebecca, querida, estás com um aspecto terrível, disse como saudação. Este estresse não pode ser bom para o bebê. Olá, Margarete, respondeu Rebecca calmamente. Estou muito melhor agora que estou longe do seu filho. O rosto cuidadosamente controlado de Margarete estremeceu com irritação. É precisamente isso que precisamos de discutir. Toda esta situação saiu completamente do controle. O Jonathan cometeu um erro, sim, mas destruir a vida dele não vai ajudar ninguém. Sarah sentou-se por perto, o bloco de notas pronto. Senhora Matthews, está aqui em alguma qualidade oficial? Estou aqui como avó preocupada com o futuro da neta que vai nascer, respondeu Margarete com suavidade. E como mãe a tentar limpar a confusão que o filho fez. Rebecca sentiu a filha mexer-se inquieta, como se pressentisse a tensão. Margarete, o seu filho não cometeu um erro. Teve um caso deliberado, usou bens conjugais para sustentar a amante e agrediu-me fisicamente quando descobri a verdade. Os homens, por vezes, distraem-se, disse Margarete, com desdém. É lamentável, mas nada de incomum. O importante é proteger a reputação da família e garantir que a minha neta cresça com as vantagens que merece. Vantagens como ver o pai abusar da mãe, interveio Sarah. Os olhos de Margarete faiscaram perigosamente. Senhora Collins, penso que não compreende a situação. A família Matthews tem recursos e influências significativos. Podemos tornar a vida da Rebecca muito confortável, ou muito difícil. Rebecca sentiu um arrepio familiar, o mesmo que sentirá inúmeras vezes no casamento, quando Jonathan ou a mãe faziam ameaças veladas disfarçadas de conselhos. Margarete, disse em voz baixa, está a ameaçar-me? Estou a oferecer-lhe uma solução, respondeu Margarete, suave. O Jonathan pagará tratamento privado para os seus problemas de raiva. Voltará para casa depois do bebê nascer. Continuará a viver como sempre viveu, com conforto, segurança e todas as vantagens de ser esposa de um Matthews. E em troca? Perguntou Sarah. Em troca, a Rebecca retira todas as queixas, não presta depoimento às autoridades e mantém a privacidade familiar que beneficia todos, disse Margarete, como se fosse o pedido mais razoável do mundo. Rebecca olhou para a sogra com espanto. Margarete, percebe que o seu filho está sob investigação federal? Que ameaçou uma mulher grávida? Que roubou do nosso casamento para financiar as amantes? Compreendo que o Jonathan tomou algumas más decisões, respondeu Margarete. Mas também compreendo que destruí-lo não serve ninguém. Rebecca, querida, pense de forma prática. Não tem educação, não tem carreira, não tem fortuna de família. Sem o Jonathan, que vida pode oferecer a minha neta? As palavras atingiram o alvo com precisão treinada. Eram os medos que Margarete tinha cuidadosamente cultivado em Rebecca ao longo de 3 anos, as inseguranças que a mantinham submissa e agradecida. Mas algo tinha mudado em Rebecca naquela semana.
Em vez de se sentir envergonhada e pequena, sentia-se zangada e lúcida. Margarete, tenho mestrado em design de interiores, disse Rebecca com firmeza. Tinha uma carreira de sucesso antes de casar com o Jonathan. Desisti porque ele insistiu que me focasse em ser a esposa dele e em apoiar a carreira dele. Design de interiores? Disse Margarete com uma gargalhada desdenhosa. Rebecca, isso dificilmente é uma carreira que sustente o estilo de vida a que te habituaste. Senhora Matthews, disse Sarah, inclinando-se para frente, tem consciência de que o seu filho tem transferido bens conjugais para contas controladas pela amante? Bens que pertencem, em parte, a Rebecca. A expressão de Margarete não mudou, mas Rebecca apanhou um relance de algo, surpresa, talvez, ou preocupação. Estou ciente de que o Jonathan tem sido financeiramente responsável. É por isso que precisamos de resolver isto rápida e discretamente. Há quanto tempo sabe dos casos? Perguntou Rebecca de repente. Margarete ficou em silêncio demasiado tempo. Que casos? Replicou Rebecca. No plural. A Eleanor Stone tem registros de há 2 anos. Houve alguém antes da Valerie. Alguém com a inicial M. Há quanto tempo sabe que o seu filho é um traidor em série? A fachada cuidadosamente construída de Margarete estalou ligeiramente. Rebecca, o que o Jonathan faz na sua vida privada é entre vocês. Isso não é uma resposta, disse Sarah. Senhora Matthews, sabia das relações extraconjugais do seu filho? O Jonathan é um homem poderoso com responsabilidades significativas, disse Margarete friamente. Homens poderosos, por vezes, têm necessidades que as esposas não compreendem ou não conseguem satisfazer. Rebecca sentiu-se enjoada. Margarete, está a dizer que as traições do Jonathan são culpa minha? Estou a dizer que o casamento exige compromisso e compreensão, respondeu Margarete. Talvez, se tivesse sido mais atenciosa com as necessidades dele, mais apoiada no sucesso dele, mais agradecida pela vida que ele lhe proporcionava, ele não teria tido de procurar noutro lado. As palavras pairaram no ar como veneno. Sarah escrevia furiosamente, e Rebecca percebeu que aquela conversa revelava mais sobre a dinâmica da família Matthews do que horas de terapia alguma vez teriam revelado. Senhora Matthews, disse Sarah com cuidado, está a sugerir que a violência doméstica é aceitável se a esposa não corresponder às expectativas do marido? Estou a sugerir que o que aconteceu naquela joalharia foi um momento infeliz de estresse que está a ser completamente exagerado, respondeu Margarete com suavidade. O Jonathan ficou chocado com as acusações da Rebecca e reagiu emocionalmente. Não voltará a acontecer. E como pode ter essa certeza? Perguntou Rebecca. Porque da próxima vez não será ingênua ao ponto de o confrontar em público, disse Margarete, com frieza arrepiante. A caneta de Sarah parou. Senhora Matthews, acabou de aconselhar a Rebecca a esconder futuros abusos? Margarete pareceu perceber que tinha dito demais. Estou simplesmente a sugerir que assuntos privados devem permanecer privados. Rebecca levantou-se devagar, a barriga de grávida tornando o movimento difícil, mas a sua determinação tornando-o poderoso. Margarete, quero que se vá embora. Rebecca, não seja tola, disse Margarete, a voz a ganhar uma aresta mais cortante. Acha que consegue sobreviver sozinha? Acha que as pessoas a vão apoiar? Mas, quando a novidade passar, quando as contas legais se acumularem, quando for uma mãe solteira trabalhar pelo salário mínimo, vai rastejar de volta. E pode ser que já não estejamos dispostos a recebê-la. Então veremos, disse Rebecca com firmeza. Sarah, pode acompanhar a senhora Matthews à porta? Margarete levantou-se, a compostura regressando com a facilidade de sempre. Rebecca, tem 48 horas para reconsiderar. Depois disso, a família Matthews protegerá os seus interesses, com ou sem a sua cooperação. Depois de Margarete sair, Rebecca sentou-se pesadamente no sofá, exausta. Isto foi incrível, disse Sarah. Rebecca, tens noção do que acabou de acontecer? Ela ameaçou-me, disse Rebecca baixinho. De novo. Fez mais do que isso, respondeu Sarah. Basicamente admitiu que a família sabia do padrão de abusos e traições do Jonathan. Esboçou a estratégia deles para encobrir tudo. E fez ameaças legais que podem constituir intimidação de testemunha. Rebecca fitou as mensagens, compreendendo finalmente a verdadeira dimensão do que enfrentava. Não se tratava apenas de divorciar-se de um marido abusivo.
Tratava-se de se libertar de todo um sistema familiar construído sobre controlo, manipulação e a proteção da riqueza e do estatuto acima de tudo. Sarah, disse em voz baixa, que tipo de família ameaça uma mulher grávida? O tipo de família que criou um homem capaz de empurrar a própria mulher grávida em público, respondeu Sarah sombriamente. Rebecca, a família Matthews não é apenas rica. É tóxica. E é perigosa. Rebecca sentiu a filha dar um pontapé forte, como lembrar-lhe que esta luta já não era apenas sobre ela. Então precisamos de garantir que eles não nos podem magoar, disse Rebecca, agora com nova determinação. Sarah, quero lutar. Não apenas por mim, mas pela minha filha. Ela merece crescer a saber que a mãe não recuou quando era importante. Sarah sorriu pela primeira vez desde a visita de Margaret. Agora estás a falar como uma lutadora. E, Rebecca, vais vencer isto porque tens algo que eles não têm. O quê? Perguntou Rebecca. A verdade, respondeu Sarah. E isso é mais poderoso do que todo o dinheiro e todas as ameaças deles juntos. Como em concordância, a filha de Rebecca deu outro pontapé forte, e Rebecca pousou a mão sobre a barriga com um sorriso. Ouviste, pequenina? Vamos ficar bem. Aos 39 semanas de gravidez, Rebecca Matthews encontrava-se naquilo que tinha sido a sua casa de sonho, ladeada por agentes da polícia e a ver estranhos catalogarem cada objeto caro que tinha definido seu casamento. A equipa federal de apreensão de ativos trabalhava com eficiência metódica, fotografando e documentando tudo, desde o escritório do Jonathan à coleção de arte que tinham comprado juntos em tempos mais felizes. Senhora Matthews, tem 30 minutos para recolher objetos pessoais, disse a detetive Hall com suavidade. Roupas, joias que lhe tenham sido oferecidas pessoalmente, fotografias, itens para o bebê. Nada que possa ser considerado bem conjugal sujeito à apreensão. Rebecca percorreu a mansão que tinha sido a sua prisão disfarçada de paraíso, vendo-a claramente pela primeira vez. O mobiliário de designer, que antes pensava refletir o sucesso do Jonathan, agora parecia adereços de uma elaborada farsa. As obras de arte caras, que a faziam sentir sofisticada, agora pareciam provas de dinheiro roubado e conquistas corrompidas. Sarah acompanhou-a até o quarto principal, onde as roupas de maternidade de Rebecca estavam penduradas num closet maior do que o quarto de muita gente. Como estás a aguentar? Perguntou Sarah, enquanto Rebecca arrumava uma mala com as mãos a tremer. Sinto que estou a roubar a minha própria vida, respondeu Rebecca, dobrando um casaco que custará mais do que o ordenado mensal de algumas pessoas. Tudo o que pensei que era meu afinal nunca foi. Parou diante da caixa de joias, oferta de casamento de Margaret Matthews, que lhe parecerá tão atenciosa na altura. Agora Rebecca questionava-se se não teria sido mais uma forma de controlo, outra maneira de a fazer sentir-se em dívida para com a família. Leva tudo o que tenha sido dado a ti pessoalmente, aconselhou Sarah. Aliança, anel de noivado, presentes de aniversário. Isso é legalmente teu, independentemente da investigação. O anel de noivado, com 3 quilates, estava no seu lugar especial, o diamante que antes a fizera sentir-se amada e escolhida. Agora, perguntava-se se não teria sido comprado com dinheiro roubado a parceiros de negócios ou clientes. Não o quero, disse de repente, fechando a caixa sem levar nada. Não quero nada disto. Cada peça está manchada por mentiras. Foram até o quarto do bebê, a divisão que Rebecca passara meses a preparar com tanta alegria e expectativa. O berço personalizado, o mural pintado à mão, a cadeira de amamentação onde se imaginara embalar a filha, tudo seria apreendido como parte da investigação federal. Podemos comprar tudo de novo, disse Sarah suavemente. Melhor ainda. Coisas escolhidas com liberdade, em vez de medo. Rebecca guardou apenas alguns objetos que sentia serem verdadeiramente dela. Uma manta tricotada pela mãe, um livro infantil que tinha sido seu em criança, um elefante de peluche comprado impulsivamente num dia em que tinha ido às compras sozinha. No escritório de Jonathan, agentes federais carregavam computadores e dossiês em caixas de prova. Rebecca olhou para o espaço onde o marido conduzira sua vida dupla, perguntando-se quantos segredos aquelas paredes guardariam. Senhora Matthews, disse um agente, aproximando-se com uma pasta de arquivo. Encontramos isto na secretária do seu marido. Parecem ser pessoais para si. Rebecca abriu a pasta, a curiosidade transformando-se rapidamente em horror. No interior, havia registros financeiros detalhados que documentavam os seus gastos dos últimos 3 anos. Cada compra de supermercado, cada consulta médica, cada pequena despesa pessoal tinha sido monitorizada e categorizada.
Mas pior do que a vigilância eram os comentários escritos pela mão de Jonathan nas margens. Despesas médicas desnecessárias junto às consultas de terapia, custos excessivos com comida, precisa de controlar porções junto às compras do supermercado, gastos fúteis junto às roupas de maternidade. Ele monitorizava tudo. Ele sabia de cada dólar que gastei, sussurrou Rebecca, mostrando os documentos a Sarah. E julgava a cada compra. O rosto de Sarah endureceu ao ler as anotações. Rebecca, isto é prova de abuso financeiro severo. Ele controlava-te através da vigilância e da humilhação. A página mais devastadora tinha o título Análise de Valor de Rebecca e continha uma avaliação fria do custo versus benefício dela como esposa. A gravidez estava listada em negativos, com a nota, limita viagens e compromissos sociais. O mestrado em design de interiores estava em ativos potenciais, com a nota, pode ser útil para decoração de propriedade se for devidamente orientada. Eu era um investimento para ele, disse Rebecca, a voz quase inaudível. Não uma pessoa. Nem sequer um bom investimento. A detetive Hall aproximou-se enquanto Rebecca terminava de arrumar. Senhora Matthews, queria que soubesse que encontramos provas significativas de crimes financeiros nos registros do seu marido. Os procuradores federais estão confiantes de que tem o suficiente para múltiplas condenações criminais. O que isso significa para Rebecca e para o bebê? Perguntou Sarah. Significa que ela tomou a decisão certa ao sair quando saiu, respondeu a detetive Hall. E significa que o Sr. Matthews não vai estar em posição de ameaçar ninguém durante muito tempo. Ao prepararem-se para sair da casa, Rebecca parou à porta da frente e olhou uma última vez. Há um ano, teria ficado devastada por perder aquele símbolo de sucesso e segurança. Agora sentia apenas alívio. Rebecca, disse Sarah suavemente, algum arrependimento? Rebecca pensou seriamente antes de responder. Arrependo-me do tempo que perdi a acreditar nas mentiras dele. Arrependo-me da pessoa em que me tornei ao tentar agradar-lhe. Mas sair? Nenhum arrependimento. Foram depois ao consultório da doutora Foster, para a última consulta pré-natal antes da data prevista para o parto. O consultório parecia um santuário depois da intensidade emocional da visita à casa. Como estamos hoje? Perguntou a doutora Foster após o exame. Alguma contração? Algum sinal de que a nossa menina está pronta para aparecer? Tenho 68 anos, disse Eleanor. Tenho considerado reformar-me, mas ainda não encontrei a pessoa certa para assumir a loja. Tu tens um mestrado em design de interiores, um olhar para a beleza e mais força do que imaginas. Gostaria de te oferecer uma parceria. Rebecca ficou a olhar para ela em choque. Eleanor, eu não sei nada sobre gerir uma joalharia. Mas sabe sobre design, sobre ajudar pessoas a marcar momentos importantes da vida, sobre criar espaços bonitos, respondeu Eleanor. E sabes o que é reconstruir a vida a partir do nada. Essas são exatamente as qualificações que procuro. Sarah já tomava notas, a mente jurídica a analisar a oportunidade. Que tipo de parceria está a propor, Sra. Stone? Eu manteria a maioria inicialmente, mas a Rebecca aprenderia o negócio e ganharia participação ao longo do tempo, explicou Eleanor. Ela focar-se-ia nos aspectos de design, peças personalizadas, disposição da loja, ajudar clientes a escolher joias para ocasiões especiais. Eu trataria da gestão até ela estar pronta para assumir mais. Rebecca sentia-se sobrecarregada. Eleanor, por que faria isto por mim? A expressão de Eleanor tornou-se séria. Porque, há 30 anos, eu estava exatamente onde tu estás agora. Grávida, assustada, financeiramente dependente de um homem que se revelou ser completamente diferente do que pensei. Uma mulher que mal conhecia deu-me a oportunidade de reconstruir a vida, e essa oportunidade levou a tudo que conquistei desde então. O que aconteceu ao seu marido? Perguntou Rebecca em voz baixa. Prisão, disse Eleanor simplesmente. Desfalque. Tal como o teu. Ele vivia uma vida dupla financiada por dinheiro roubado. A diferença é que, em 1995, não havia tantos recursos para mulheres na nossa situação. Tive de descobrir tudo sozinha. Rebecca olhou à volta do elegante escritório, prova do sucesso e independência de Eleanor. E construiu tudo isto sozinha. Com a ajuda de outras mulheres que entendiam o que significava recomeçar, respondeu Eleanor. Rebecca, mulheres bem-sucedidas têm a responsabilidade de levantar outras mulheres. É assim que criamos mudança. Sarah analisava o acordo preliminar que Eleanor tinha preparado.
Isto é incrivelmente generoso, Sra. Stone. Os termos são mais do que justos. Não é generosidade, corrigiu Eleanor. É investimento. Acredito que a Rebecca tem potencial para levar este negócio a lugares que nunca imaginei. E acredito que merece a oportunidade de descobrir do que é capaz quando não está a ser controlada e diminuída. Rebecca sentiu as lágrimas a quererem sair. Eleanor, não sei como agradecer. Agradece-me com sucesso, respondeu Eleanor firmemente. Agradece-me nunca mais aceitando menos do que mereces. Agradece-me mostrando a tua filha como é uma mulher forte e independente. Ao saírem da joalharia, Rebecca sentiu uma mudança na forma como via o futuro. Pela primeira vez desde que descobrira a traição do Jonathan, não pensava apenas em sobreviver, pensava em ter sucesso. Sarah, disse enquanto regressavam à casa, acho que quero aceitar a proposta da Eleanor. E deves, concordou Sarah. Rebecca, tens a oportunidade de construir algo que é completamente teu. Sem mentiras, sem manipulação, sem segundas intenções. Só o teu talento e trabalho. Nessa noite, Rebecca sentou-se no quarto de hóspedes de Sarah a folhear revistas de design de interiores e a imaginar como poderia transformar a Sterling Associates Jewelry em algo ainda mais bonito e acolhedor. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Eleanor. Agora estás a falar como uma lutadora. E, Rebecca, vais ganhar isto porque tens algo que eles não têm. O quê? Perguntou Rebecca. A verdade, respondeu Sarah. E isso é mais poderoso do que todo o dinheiro e todas as ameaças deles juntos. Como em concordância, a filha de Rebecca deu outro pontapé forte, e Rebecca pousou a mão sobre a barriga com um sorriso. Ouviste, pequenina? Vamos ficar bem. Aos 39 semanas de gravidez, Rebecca Matthews encontrava-se naquela que tinha sido a sua casa de sonho, ladeada por agentes da polícia e a ver estranhos catalogarem cada objeto caro que tinha definido seu casamento. A equipa federal de apreensão de ativos trabalhava com eficiência metódica, fotografando e documentando tudo, desde o escritório do Jonathan à coleção de arte que tinham comprado juntos em tempos mais felizes. Sra. Matthews, tem 30 minutos para recolher objetos pessoais, disse a detetive Hall com suavidade. Roupas, joias que lhe tenham sido oferecidas pessoalmente, fotografias, itens para o bebê. Nada que possa ser considerado bem conjugal sujeito à apreensão. Rebecca percorreu a mansão que tinha sido a sua prisão disfarçada de paraíso, vendo-a claramente pela primeira vez. O mobiliário de designer, que antes pensava refletir o sucesso do Jonathan, agora parecia adereços de uma elaborada farsa. As obras de arte caras, que a faziam sentir sofisticada, agora pareciam provas de dinheiro roubado e conquistas corrompidas. Sarah acompanhou-a até o quarto principal, onde as roupas de maternidade de Rebecca estavam penduradas num closet maior do que o quarto de muita gente. Como estás a aguentar? Perguntou Sarah, enquanto Rebecca arrumava uma mala com as mãos a tremer. Sinto que estou a roubar a minha própria vida, respondeu Rebecca. Tudo o que pensei que era meu afinal nunca foi. Parou diante da caixa de joias, oferta de casamento de Margaret Matthews, que lhe parecerá tão atenciosa na altura. Agora Rebecca questionava-se se não teria sido mais uma forma de controlo, outra maneira de a fazer sentir-se em dívida para com a família. Leva tudo o que tenha sido dado a ti pessoalmente, aconselhou Sarah. Aliança, anel de noivado, presentes de aniversário. Isso é legalmente teu, independentemente da investigação. O anel de noivado, com 3 quilates, estava no seu lugar especial, o diamante que antes a fizera sentir-se amada e escolhida. Agora, perguntava-se se não teria sido comprado com dinheiro roubado a parceiros de negócios ou clientes. Não o quero, disse de repente, fechando a caixa sem levar nada. Não quero nada disto. Cada peça está manchada por mentiras. Foram até o quarto do bebê, a divisão que Rebecca passara meses a preparar com tanta alegria e expectativa. O berço personalizado, o mural pintado à mão, a cadeira de amamentação onde se imaginara embalar a filha, tudo seria apreendido como parte da investigação federal. Podemos comprar tudo de novo, disse Sarah suavemente. Melhor ainda. Coisas escolhidas com liberdade, em vez de medo. Rebecca guardou apenas alguns objetos que sentia serem verdadeiramente dela. Uma manta tricotada pela mãe, um livro infantil que tinha sido seu em criança, um elefante de peluche comprado impulsivamente num dia em que tinha ido às compras sozinha. No escritório de Jonathan, agentes federais carregavam computadores e dossiês em caixas de prova. Rebecca olhou para o espaço onde o marido conduzira sua vida dupla, perguntando-se quantos segredos aquelas paredes guardariam.
Senhora Matthews, disse um agente, aproximando-se com uma pasta de arquivo. Encontramos isto na secretária do seu marido. Parecem ser pessoais para si. Rebecca abriu a pasta, a curiosidade transformando-se rapidamente em horror. No interior, havia registros financeiros detalhados que documentavam os seus gastos dos últimos 3 anos. Cada compra de supermercado, cada consulta médica, cada pequena despesa pessoal tinha sido monitorizada e categorizada. Vou ficar com a Sarah até encontrar um lugar só nosso, respondeu Rebecca. E a Eleanor Stone, da joalharia, tornou-se uma amiga inesperada. Ofereceu ajuda no que for preciso. A senhora Stone é uma mulher notável, disse a doutora Foster com um sorriso. Tem apoiado mulheres em transições difíceis há décadas. Estás em boas mãos. Depois da consulta, Sarah levou-as até a joalharia de Eleanor para uma reunião inesperada. Eleanor tinha telefonado na noite anterior com uma proposta surpreendente. Rebecca, querida, entra, disse Eleanor, abraçando-a com cuidado. Como te sentes? Estás radiante, apesar de tudo. Estou nervosa com o que queria discutir, admitiu Rebecca. Eleanor conduziu-as ao seu escritório, onde as paredes estavam cobertas de fotografias dos seus 30 anos de carreira no setor da joalharia de luxo. Rebecca, tenho uma proposta de negócios para ti. Uma proposta de negócios? Repetiu Rebecca. Tenho 68 anos, disse Eleanor. Tenho considerado reformar-me, mas ainda não encontrei a pessoa certa para assumir a loja. Tu tens um mestrado em design de interiores, um olhar para a beleza e mais força do que imaginas. Gostaria de te oferecer uma parceria. Rebecca ficou a olhar para ela em choque. Eleanor, eu não sei nada sobre gerir uma joalharia. Mas sabe sobre design, sobre ajudar pessoas a marcar momentos importantes da vida, sobre criar espaços bonitos, respondeu Eleanor. E sabes o que é reconstruir a vida a partir do nada. Essas são exatamente as qualificações que procuro. Sarah já tomava notas, a mente jurídica a analisar a oportunidade. Que tipo de parceria está a propor, senhora Stone? Eu manteria a maioria inicialmente, mas a Rebecca aprenderia o negócio e ganharia participação ao longo do tempo, explicou Eleanor. Ela focar-se-ia nos aspectos de design, peças personalizadas, disposição da loja, ajudar clientes a escolher joias para ocasiões especiais. Eu trataria da gestão até ela estar pronta para assumir mais. Rebecca sentia-se sobrecarregada. Eleanor, por que faria isto por mim? A expressão de Eleanor tornou-se séria. Porque, há 30 anos, eu estava exatamente onde tu estás agora. Grávida, assustada, financeiramente dependente de um homem que se revelou ser completamente diferente do que pensei. Uma mulher que mal conhecia deu-me a oportunidade de reconstruir a vida, e essa oportunidade levou a tudo que conquistei desde então. O que aconteceu ao seu marido? Perguntou Rebecca em voz baixa. Prisão, disse Eleanor simplesmente. Desfalque. Tal como o teu. Ele vivia uma vida dupla financiada por dinheiro roubado. A diferença é que, em 1995, não havia tantos recursos para mulheres na nossa situação. Tive de descobrir tudo sozinha. Rebecca olhou à volta do elegante escritório, prova do sucesso e independência de Eleanor. E construiu tudo isto sozinha. Com a ajuda de outras mulheres que entendiam o que significava recomeçar, respondeu Eleanor. Rebecca, mulheres bem-sucedidas têm a responsabilidade de levantar outras mulheres. É assim que criamos mudança. Sarah analisava o acordo preliminar que Eleanor tinha preparado. Isto é incrivelmente generoso, senhora Stone. Os termos são mais do que justos. Não é generosidade, corrigiu Eleanor. É investimento. Acredito que a Rebecca tem potencial para levar este negócio a lugares que nunca imaginei. E acredito que merece a oportunidade de descobrir do que é capaz quando não está a ser controlada e diminuída. Rebecca sentiu as lágrimas a quererem sair. Eleanor, não sei como agradecer. Agradece-me com sucesso, respondeu Eleanor firmemente. Agradece-me nunca mais aceitando menos do que mereces. Agradece-me mostrando a tua filha como é uma mulher forte e independente. Ao saírem da joalharia, Rebecca sentiu uma mudança na forma como via o futuro. Pela primeira vez desde que descobrira a traição do Jonathan, não pensava apenas em sobreviver, pensava em ter sucesso. Sarah, disse enquanto regressavam à casa, acho que quero aceitar a proposta da Eleanor. E deves, concordou Sarah. Rebecca,
Tens a oportunidade de construir algo que é completamente teu. Sem mentiras, sem manipulação, sem segundas intenções. Só o teu talento e trabalho. Nessa noite, Rebecca sentou-se no quarto de hóspedes de Sarah a folhear revistas de design de interiores e a imaginar como poderia transformar a Sterling Associates Jewelry em algo ainda mais bonito e acolhedor. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Eleanor. Dorme bem, querida. Amanhã começamos a planear a tua nova vida. Rebecca pousou a mão na barriga e falou à filha por nascer. Ouviste, pequenina? Vamos construir algo incrível juntas, algo que será completamente nosso. Pela primeira vez em meses, Rebecca adormeceu a planear o futuro em vez de se preocupar com o passado. As contrações de Rebecca começaram às 3 da manhã, exatamente uma semana antes da data prevista. Acordou Sarah com o anúncio calmo de que tinha chegado o momento e, ao nascer do sol, já estavam no Metropolitan General Hospital, onde a doutora Foster as esperava com a sua presença tranquilizadora e confiança profissional. Como nos sentimos? Perguntou a doutora Foster, examinando-a na sala de parto. Pronta para conhecer a tua filha? Mais do que pronta, respondeu Rebecca, embora a mente estivesse em mais do que o nascimento. O julgamento de Jonathan estava marcado para começar dali a 2 semanas, e os procuradores federais tinham pedido que ela testemunhasse sobre o abuso financeiro e a violência doméstica. Ela aceitara, mas o momento significava que a filha nasceria num mundo onde o pai enfrentava acusações criminais sérias. O parto progrediu rapidamente, como se a filha de Rebecca estivesse tão ansiosa quanto a mãe por começar a nova vida. Sarah segurava-lhe uma mão, enquanto Eleanor Stone, que se tornará uma inesperada parceira de parto, segurava a outra. Estás a ir lindamente, disse Eleanor, quando outra contração atingiu o auge. Pensa que em poucas horas estarás a segurar a pessoa mais importante da tua vida. 8 horas depois, Rebecca segurava a filha pela primeira vez, esmagada pelo amor imediato e feroz que a invadiu. O bebê era perfeito, cabelo escuro como o da mãe, olhos brilhantes e atentos, e uma força no aperto que já sugeria que seria uma lutadora como ela. Que nome vais dar-lhe? Perguntou a doutora Foster suavemente. Rebecca olhou para o rosto da filha, pensando nas mulheres fortes que a tinham ajudado a reencontrar-se. Helena, disse. Helena Grace Matthews. Em homenagem a Eleanor, que me deu uma segunda oportunidade. Os olhos de Eleanor encheram-se de lágrimas. Rebecca, é lindo. Sarah já estava ao telemóvel, a enviar atualizações para Detetive Hall e para a equipa jurídica. Os procuradores querem saber se ainda planeias testemunhar na próxima semana. Podem adiar, se precisares de mais tempo de recuperação. Vou testemunhar, disse Rebecca com firmeza, a filha dormir serenamente nos seus braços. A Helena merece crescer a saber que a mãe defendeu a verdade. 3 dias depois, Rebecca teve alta e mudou-se com a filha para o pequeno apartamento por cima da joalharia de Eleanor, que serviria de lar temporário. O espaço era modesto comparado com a mansão que deixará para trás, mas parecia um santuário. Rebecca entregou Helena a Eleanor e caminhou para a tribuna com passos firmes. Passará semanas a preparar-se, trabalhando com os procuradores para organizar as provas do abuso financeiro e da manipulação. Senhora Matthews, começou Maria Santos, pode contar ao tribunal como foi o seu casamento com o arguido. Rebecca falou de forma clara e calma, descrevendo o isolamento gradual, o controlo financeiro, a monitorização dos seus gastos e a forma como Jonathan minava sistematicamente a sua confiança e independência. Sabia das relações extraconjugais do seu marido durante o casamento? Perguntou Maria Santos. Não, respondeu Rebecca. Descobri o primeiro caso quando encontrei provas na Sterling Associates Jewelry. Foi então que percebi que ele usava os nossos bens conjugais para comprar presentes caros para a amante. O advogado de defesa, Michael Crawford, era hábil e agressivo, mas as tentativas de pintar Rebecca como uma ex-mulher vingativa não colaram perante a montanha de provas. Senhora Matthews, disse Crawford, não é verdade que vivia num estilo de vida extremamente confortável como esposa do arguido? Vivia numa prisão bonita, respondeu Rebecca. Conforto que vem à custa da dignidade e autonomia não é realmente conforto. Quer que este júri acredite que um homem que lhe deu uma mansão, carros de luxo e dinheiro ilimitado estava a abusar. Rebecca olhou diretamente para Jonathan ao responder. Senhor Crawford, abuso financeiro não se mede pela quantia envolvida. Mede-se pelo controlo. O seu cliente monitorizou cada compra que fiz, criticou os meus gastos por escrito e fez-me sentir agradecida por ter acesso a dinheiro que era legalmente metade meu. Isso não é generosidade.
É manipulação. O momento mais poderoso veio quando os procuradores reproduziram a gravação de Jonathan ameaçar Valerie Cooper. Os rostos do júri mostraram choque e repulsa ao ouvirem as suas ameaças frias contra uma mulher grávida. Valerie testemunhou no dia seguinte, o seu próprio bebê visível nos braços, descrevendo como Jonathan a usará para roubar segredos corporativos enquanto lhe prometia um futuro que nunca tencionava cumprir. Alguma vez o arguido mostrou arrependimento por lhe mentir sobre o casamento? Perguntou Maria Santos. Nunca, respondeu Valerie. Quando confrontei sobre a Rebecca também estar grávida, ele disse que era um azar no timing, mas que podia lidar com as duas situações. Tratou-nos como problemas a gerir, não como pessoas com sentimentos. O testemunho de Eleanor Stone foi talvez o mais arrasador para o caso de Jonathan. O seu relato detalhado da agressão, combinado com as imagens de segurança da joalharia, não deixou dúvidas sobre o que acontecerá. Senhora Stone, disse Maria Santos, nos seus 30 anos de negócio, já viu situações como esta? Rebecca pensou na pergunta. Parece o fim de um capítulo e o começo de outro. O Jonathan vai passar anos na prisão, mas eu e a Helena vamos passar anos a construir algo bonito. Nessa noite, no pequeno apartamento acima da joalharia, Rebecca sentou-se na cadeira de amamentação que tinha comprado com seu primeiro ordenado vindo da Eleanor, embalando a filha e olhando para as luzes da cidade. Pensou na mulher que tinha sido um ano antes, assustada, controlada, a viver uma mentira disfarçada de conto de fadas. Essa mulher já não existia. Tinha sido substituída por alguém mais forte, mais sábia e infinitamente mais autêntica. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Valerie Cooper. Vê a cobertura das notícias. Estiveste incrível hoje. Obrigada por mostrares a todas nós o que é coragem. Rebecca sorriu ao escrever de volta. Obrigada por teres tido coragem para dizer a verdade. As nossas filhas vão crescer num mundo melhor porque não ficamos em silêncio. Enquanto a Helena adormecia nos seus braços, Rebecca fez uma lista mental de tudo o que queria realizar no próximo ano. Expandir os serviços de design personalizado da joalharia, poupar dinheiro para comprar uma casa só delas, restabelecer contato com velhos amigos perdidos durante o casamento e, acima de tudo, criar a filha para ser forte e independente. O futuro estendia-se à frente delas, cheio de possibilidades que nada tinham a ver com Jonathan Matthews e tudo a ver com a vida que Rebecca estava determinada a construir pelas suas próprias escolhas e esforços. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente entusiasmada com o amanhã. 6 meses após a condenação de Jonathan, Rebecca encontrava-se na recém-renovada Sterling & Associates Jewelry, a ver a Helena gatinhar pela área infantil que tinha desenhado. A loja transformará-se de uma joalharia tradicional em algo mais acolhedor, um espaço onde as mulheres podiam celebrar os marcos da vida com beleza e autenticidade. A área de consultas para anéis de noivado está perfeita, disse Eleanor, admirando a última alteração de design de Rebecca. Adoro a forma como criaste espaços íntimos para conversas privadas. Rebecca tinha usado a sua formação em design de interiores para reinventar a experiência do cliente. Áreas confortáveis para casais discutirem o futuro enquanto viam anéis e uma sala especial para mulheres que compravam joias para si próprias, um segmento em crescimento. Quis que as mulheres se sentissem empoderadas aqui, explicou Rebecca, ajustando um expositor de colares personalizados que desenhara. Não como se estivessem a ser persuadidas a comprar, mas como se estivessem a celebrar o seu próprio valor. A parceria com Eleanor tinha superado todas as expectativas. O olhar de Rebecca para o design, combinado com décadas de experiência de Eleanor, criará algo único, uma joalharia que mais parecia uma boutique para os momentos importantes da vida. Rebecca, querida, tens uma visita, disse Eleanor, apontando para a entrada da loja. A detetive Patricia Hall estava lá, segurando um pequeno embrulho e sorrindo calorosamente. Senhora Matthews, espero que não se importe da minha visita. Ouvi falar do sucesso do negócio e quis felicitar-te pessoalmente. Detetive Hall, por favor, chama-me Rebecca, disse ela, abraçando a mulher que tinha sido fundamental para levar Jonathan à justiça. E obrigada por tudo o que fez por nós. Trouxe algo para Helena, disse a detetive, entregando o embrulho. Nunca é demasiado cedo para começar a construir uma biblioteca. Rebecca abriu e encontrou um belo livro infantil sobre mulheres fortes da história. Muito obrigada. A Helena adora a hora da história, mesmo que ainda não entenda as palavras. Ela vai entender a mensagem, disse a detetive, observando a bebé explorar o espaço com curiosidade confiante. Essa menina está a crescer a saber como é uma mãe forte. Isso é maravilhoso, disse Rebecca, genuinamente feliz. Mereces todo o sucesso.
Nós as duas merecemos, respondeu Valerie. Rebeca, sei que isto soa estranho, dado nosso passado, mas estou grata pelo que aconteceu. Não pelos abusos ou pelas mentiras, mas porque nos obrigou a descobrir quem realmente somos. Rebeca compreendeu perfeitamente. Sei exatamente o que queres dizer. Estava tão focada em ser a esposa perfeita que me perdi completamente. Agora estou a construir algo que é só meu. Depois de desligarem, Rebeca voltou aos seus designs, mas foi interrompida por Sarah, que subia as escadas até o escritório. Outra vez a trabalhar até tarde? Perguntou Sarah, instalando-se na cadeira confortável que Rebeca colocará junto à secretária. A inspiração surgiu, respondeu Rebeca, mostrando-lhe o último esboço. Um pendente para novas mães, uma árvore com folhas de pedras de nascimento para cada filho, e as raízes a formar a palavra força em caligrafia. Está lindo, disse Sarah. Muito simbólico. Agora tudo é simbólico, riu Rebeca. Não consigo desenhar nada sem que signifique algo mais profundo sobre a experiência das mulheres. A expressão de Sarah tornou-se mais séria. Falando em símbolos, tenho novidades financeiras. A recuperação final dos bens está concluída. Entre a restituição do caso criminal e o acordo de divórcio, vais ficar bastante confortável. Quão confortável? Perguntou Rebeca. Confortável o suficiente para comprares a tua própria casa, começares um fundo universitário para Helena e expandires o negócio, se quiseres. Confortável o suficiente para nunca mais dependeres de ninguém para segurança financeira. Rebeca sentiu um profundo alívio. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que representava, liberdade do medo, opções para o futuro e a capacidade de fazer escolhas baseadas no que queria, não no que podia pagar. Sarah, quero fazer algo com parte do dinheiro, disse Rebeca. Quero criar um fundo para ajudar outras mulheres a saírem de relações abusivas. Custos legais, habitação temporária, formação profissional, tudo o que precisem para recomeçar. Sarah sorriu. Esperava que dissesses isso. Já pesquisei como criar uma fundação sem fins lucrativos. Podemos chamar-lhe Fundação Helena para novos começos. Perfeito, disse Rebeca. Depois parou. Na verdade, vamos chamá-la Fundação Eleanor, em homenagem à mulher que me deu o meu novo começo. Eleanor Stone apareceu no topo das escadas, tendo ouvido parte da conversa. Alguém mencionou o meu nome? Queremos dar o teu nome a uma fundação, explicou Rebeca. Um fundo para ajudar mulheres a escapar da violência doméstica e reconstruírem as suas vidas. Os olhos de Eleanor encheram-se de lágrimas. Rebeca, essa é a mais bela homenagem que eu poderia imaginar. Mas tenho uma condição. Que condição? Perguntou Sarah. Que me deixem ser a primeira grande doadora, disse Eleanor com firmeza. Tive sucesso nos negócios durante 30 anos, e não consigo pensar numa forma melhor de usar esse sucesso do que ajudar outras mulheres a encontrarem a sua força. Nessa noite, Rebeca sentou-se na cadeira de amamentação no seu apartamento, alimentando a Helena enquanto via anúncios de casas no tablet. Estava pronta para sair do espaço temporário acima da loja e mudar-se para um verdadeiro lar, o primeiro lar delas juntas. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Rebeca, sou a Grace Matthews. Sei que provavelmente não queres ouvir falar de mim, mas precisava de te dizer uma coisa. Rebeca hesitou antes de responder. O que é, Grace? Saí da empresa da família. Não podia continuar a trabalhar numa companhia que protegeu Jonathan enquanto ele te magoava. Queria que soubesses que nem todos na família Matthews apoiaram o que ele fez. Rebeca ficou a olhar para a mensagem por um longo momento antes de escrever de volta. Obrigada por me dizeres isso. Significa mais do que imaginas. Também queria pedir desculpa pela forma como lidei com tudo. Fui uma covarde quando precisavas de apoio. Todos fazemos escolhas de que nos arrependemos, respondeu Rebeca. O importante é aprender com elas. Se algum dia quiseres que a Helena saiba que tem uma tia que se preocupa com ela, eu estarei aqui, escreveu Grace. Rebeca olhou para a filha, que a observava com olhos vivos e atentos. O que achas, pequenina? Devemos dar uma oportunidade à tia Grace. Helena fez um som alegre, que Rebeca escolheu interpretar como aprovação. Talvez, escreveu de volta. Quando estivermos prontas. Enquanto preparava a filha para dormir, Rebeca refletiu sobre como as suas vidas tinham mudado em menos de um ano.
tinham passado de viver numa mansão construída sobre mentiras para partilhar um pequeno apartamento construído sobre a verdade, de dependência financeira para parceria empresarial, de isolamento para a comunidade. Mas, acima de tudo, tinham passado do medo para a esperança. Rebeca colocou Helena no berço e ficou a observá-la dormir, maravilhada com a expressão tranquila no rostinho pequeno. Aquela menina iria crescer a saber que era desejada, valorizada e amada incondicionalmente. Veria a mãe como empresária, não apenas como esposa. Aprenderia que as mulheres podiam construir o seu próprio sucesso em vez de depender de homens para validação. Amanhã vamos ver casas, sussurrou Rebeca para a filha adormecida. Casas de verdade, onde podemos pintar as paredes da cor que quisermos, plantar jardins, fazer barulho e sermos totalmente nós mesmas. Helena mexeu-se ligeiramente, como se concordasse com o plano. O telemóvel de Rebeca vibrou mais uma vez, com uma mensagem de Eleanor. Dorme bem, querida. Amanhã começamos a planear a fundação. Mal posso esperar para ver quantas vidas vamos mudar. Rebeca sorriu ao apagar as luzes. Um ano antes, tinha estado focada apenas em sobreviver dia após dia num casamento que lentamente destruía o seu espírito. Agora, planeava formas de ajudar outras mulheres não apenas a sobreviver, mas a prosperar. A transformação parecia milagrosa, mas Rebeca sabia que não tinha sido magia. Tinha sido resultado de uma escolha corajosa seguida de outra, e depois outra, até que a coragem se tornou um hábito e a força, o seu estado natural. Ao adormecer, Rebeca sonhou com a fundação que iriam construir, as mulheres que iriam ajudar e a filha que iria crescer a saber que a mãe tinha escolhido a verdade em vez do conforto, e a liberdade em vez da segurança. De manhã, iriam começar a procurar casas. À noite, planeariam o lançamento da fundação. No meio disso, continuariam a construir uma vida inteiramente delas. Era exatamente o tipo de futuro que Rebeca nunca ousara imaginar, e exatamente o futuro que Helena merecia. Um ano depois, Rebeca estava na cozinha ensolarada da sua nova casa, a ver a Helena dar os primeiros passos vacilantes pelo chão de madeira. A casa era modesta pelos padrões do passado, mas perfeita em tudo que realmente importava. Era delas, comprada com dinheiro que Rebeca própria tinha ganho, num bairro seguro onde Helena poderia crescer feliz. Ao adormecer, Rebeca sonhou com a fundação que iriam construir, as mulheres que iriam ajudar e a filha que iria crescer a saber que a mãe tinha escolhido a verdade em vez do conforto, e a liberdade em vez da segurança. De manhã, iriam começar a procurar casas. À noite, planeariam o lançamento da fundação. No meio disso, continuariam a construir uma vida inteiramente delas. Era exatamente o tipo de futuro que Rebeca nunca ousara imaginar, e exatamente o futuro que Helena merecia. Um ano depois, Rebeca estava na cozinha ensolarada da sua nova casa, a ver a Helena dar os primeiros passos vacilantes pelo chão de madeira. A casa era modesta pelos padrões do passado, mas perfeita em tudo que realmente importava. Era delas, comprada com dinheiro que Rebeca própria tinha ganho, num bairro seguro onde Helena poderia crescer feliz. Ela vai ser uma caminhante precoce, com certeza, comentou Sara, observando Helena navegar entre a mesa de café e a caixa de brinquedos com concentração determinada. Independente desde o início, tal como a mãe, acrescentou Rebeca com uma gargalhada, quando Helena caiu sentada e imediatamente tentou levantar-se de novo. Definitivamente tem opiniões sobre como quer mover-se no mundo. O primeiro gala anual da Fundação Eleanor estava marcado para essa noite, e Rebeca sentiu uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Em 12 meses, tinham conseguido angariar fundos suficientes para ajudar 37 mulheres a sair de relações abusivas e a começar novas vidas. Cada história de sucesso parecia uma validação de tudo o que Rebeca tinha passado. Estás pronta para esta noite? Perguntou Eleanor, chegando com uma bolsa de roupa que continha o vestido de Rebeca para o gala. A lista de convidados é impressionante. Juízes, advogados, líderes empresariais e, mais importante, algumas das mulheres que ajudamos. Rebeca tinha insistido que as beneficiárias da fundação fossem convidadas de honra no gala, não apenas estatísticas usadas para angariar fundos. Queria que os doadores vissem os rostos reais das sobreviventes de violência doméstica e entendessem que eram mulheres fortes e inteligentes, que apenas precisavam de apoio para escapar de situações perigosas. Estou nervosa com o discurso, admitiu Rebeca. Contar a minha história a uma sala cheia de estranhos é esmagador. Já contaste a tua história em tribunais e a investigadores, lembrou Sara. Esta noite será diferente, porque não estás a procurar justiça, estás a oferecer esperança. A doutora Amanda Foster bateu à porta, chegando para a consulta de rotina da Helena.
Continuava a ser a pediatra da menina, e a sua presença tornará-se uma constante tranquilizadora na nova vida delas. Como está a nossa pequena caminhante? Perguntou a doutora, vendo a Helena mover-se com confiança ao longo do sofá. Está em tudo, respondeu Rebeca com uma gargalhada. Ontem apanhei-a a tentar reorganizar o armário das especiarias. Excelente, disse a doutora Foster, rindo. Curiosidade e determinação são qualidades maravilhosas numa menina. Durante o exame da Helena, a doutora abordou um assunto que já andava a pesar na mente de Rebeca. Rebeca, já pensaste na relação da Helena com o pai? Vai chegar o momento em que ela vai começar a fazer perguntas. Rebeca tinha temido essa conversa. Jonathan estava a cumprir pena numa prisão federal e não tinha tentado contato desde a condenação. Legalmente, não tinha direitos de visitação devido à condenação por violência doméstica, mas a questão de como lidar com as perguntas da Helena sobre o pai deixava Rebeca acordada algumas noites. Quero ser honesta com ela de forma adequada à idade, disse Rebeca. Não vou mentir sobre quem ele é, mas também não vou sobrecarregá-la com problemas de adultos. Essa é uma abordagem sensata, concordou a doutora Foster. As crianças precisam de verdade, mas também precisam de segurança. A segurança da Helena virá de saber que é amada e protegida, não de ter pais perfeitos. Nessa tarde, Rebeca passou algum tempo na Sterling & Associates a rever os detalhes finais de uma encomenda de anel de noivado personalizado. O negócio tinha crescido para além das maiores expectativas de Eleanor, com o design personalizado a representar já 60% da receita. O casal quer incorporar elementos das alianças das duas avós, explicou Rebeca, mostrando os esboços a Eleanor. Vai ficar lindo, diamantes antigos num engaste totalmente novo que representa o futuro que vão partilhar. Tu tens um dom para ajudar as pessoas a contarem as suas histórias através da joalharia, observou Eleanor. Cada peça que desenhas parece captar algo essencial sobre quem a vai usar. Rebeca tinha descoberto que o seu talento não era apenas para design de interiores, mas para compreender o que tornava espaços e objetos significativos para as pessoas. O trabalho em joalharia satisfazia os mesmos impulsos criativos, permitindo-lhe participar em alguns dos momentos mais importantes da vida. Eleanor, tenho pensado em expandir o serviço de design personalizado, disse Rebeca. O que achas de oferecermos consultas de design para ocasiões especiais, para além dos noivados? Peças de aniversário, presentes para novas mães, joalharia de comemoração de transições de vida? Os olhos de Eleanor brilharam. Rebeca, isso é brilhante. Podes ajudar mulheres a marcarem os seus próprios marcos, em vez de esperarem que alguém o faça por elas. À medida que a tarde avançava, Rebeca preparou-se para o gala da noite, com uma antecipação que não sentia havia anos. A Fundação Eleanor tinha se tornado mais do que uma instituição de caridade, era uma comunidade de mulheres a apoiar outras mulheres. E nessa noite iriam celebrar o impacto coletivo. Valerie Cooper tinha voado de Seattle para o gala, trazendo consigo a pequena Emma, de 18 meses. As duas meninas brincavam no chão da sala de Rebeca, enquanto as mães se arranjavam para o evento. Consegues acreditar em como as nossas vidas mudaram? Perguntou Valerie, aplicando maquilhagem diante do espelho da casa de banho. Há 2 anos estávamos presas na teia de mentiras do Jonathan. Agora olha para nós. Eu sei, respondeu Rebeca, a arranjar o cabelo. Às vezes mal consigo lembrar-me do que era sentir medo constantemente. Eu nunca quero esquecer, disse Valerie, séria. Não porque queira reviver a dor, mas porque nunca quero dar a minha liberdade por garantida outra vez. O gala realizou-se no centro de convenções da cidade, transformado para a noite num espaço de celebração elegante. Rebeca tinha trabalhado com a organizadora do evento para garantir que a decoração transmitisse empoderamento em vez de pena. Cores fortes, citações inspiradoras e fotografias das beneficiárias da fundação a prosperar nas suas novas vidas. O discurso concluiu com a visão de Rebeca para o futuro da fundação: expandir os serviços, oferecer formação profissional, disponibilizar cuidados infantis durante processos judiciais e criar uma rede de mentoras para guiar mulheres no processo de reconstrução das suas vidas. Quero que a minha filha cresça num mundo onde a violência doméstica não é tolerada, onde as histórias das mulheres são acreditadas e onde cada mulher conhece o seu valor, disse Rebeca ao encerrar. Esse mundo é possível, mas só se o construirmos juntas. A ovação de pé durou vários minutos, e Rebeca sentiu-se esmagada pela resposta. Ao sair do púlpito, mulheres aproximaram-se para partilhar as suas próprias histórias e agradecer pelo trabalho da fundação. Uma jovem, mal saída da adolescência, entregou-lhe um bilhete escrito à mão.
Obrigada por me mostrares que sair era possível. Entro na escola de enfermagem no próximo mês, e o meu filho de 2 anos vai crescer a saber que a mãe escolheu a coragem em vez do conforto. Mais tarde, já em casa, depois do gala e com Helena dormir, Rebeca sentou-se no jardim com uma chávena de chá, refletindo sobre a jornada que a levará até aquele momento. A casa estava silenciosa, exceto pelo som dos sinos de vento que pendurara no alpendre. O telemóvel vibrava com mensagens de participantes do gala, membros da direção e mulheres que tinham visto a cobertura noticiosa do evento e queriam partilhar as suas histórias. Cada mensagem representava outra vida que podia ser transformada, outra mulher que podia encontrar coragem para escolher a liberdade. Sara juntou-se a ela no jardim, também com uma chávena de chá. Como se sente ser oficialmente reconhecida como uma das mulheres mais influentes da cidade? Rebeca riu-se. Irreal. Há 2 anos, não conseguia nem escolher os meus próprios produtos de supermercado sem permissão. Agora dirijo uma fundação e faço discursos para centenas de pessoas. Sempre foste capaz disto, disse Sara com firmeza. O abuso do Jonathan não te tornou fraca, apenas te convenceu de que eras fraca. Há uma diferença. Sentaram-se em silêncio confortável, a observar as estrelas e a ouvir a tranquilidade do bairro. Rebeca pensou na Helena dormir em segurança no andar de cima, na fundação que continuaria a crescer e ajudar mulheres, e na parceria empresarial com Eleanor, que tinha superado todas as expectativas. Sara, disse Rebeca por fim, achas que o Jonathan alguma vez percebe o que perdeu? Sara pensou na pergunta. Acho que homens como Jonathan são incapazes de compreender o que perderam, porque nunca compreenderam o que tinham. Ele viu-te como um ativo a ser gerido, não como uma pessoa a ser amada. Não pode sentir falta de algo que nunca valorizou. Rebeca acenou, percebendo que a incapacidade de Jonathan de a valorizar tinha sido, afinal, um presente disfarçado. Tinha a impedido de ser tentada a regressar à gaiola familiar do casamento, mesmo quando sair parecia impossível. Estou feliz por ele nunca ter entendido meu valor, disse Rebeca. Se tivesse, talvez eu tivesse ficado mais tempo. E a Helena poderia ter crescido a pensar que esse tipo de tratamento era normal. A Helena vai crescer a saber que a mãe é forte, independente e que não aceita menos do que merece, respondeu Sara. Esse é o melhor presente que lhe podes dar. Enquanto se preparavam para entrar em casa, o telemóvel de Rebeca tocou. Era a Eleanor. Espero não estar a ligar demasiado tarde, disse Eleanor. Queria apenas dizer-te o quanto estou orgulhosa do teu discurso esta noite. Tornaste-te uma defensora incrível dos direitos das mulheres. Aprendi com a melhor, respondeu Rebeca. Eleanor, nada disto teria sido possível sem a tua confiança em mim. Rebeca, querida, superaste tudo o que eu poderia ter imaginado quando te ofereci aquela parceria, disse Eleanor. Pegaste em tudo o que construímos e expandiste-o de uma forma que vai ajudar milhares de mulheres. Essa conquista não é minha, é tua. Depois de desligar, Rebeca percorreu a casa, verificando as fechaduras e apagando as luzes, uma rotina noturna que tinha evoluído de uma hipervigilância baseada no medo para uma simples responsabilidade pelo lar e pela segurança da filha. No quarto de Helena, ficou a observar a filha dormir, maravilhada com a expressão tranquila no rostinho pequeno. Helena nunca conheceria o medo que tinha dominado a vida de Rebeca durante a gravidez. Cresceria a ver a mãe como forte, bem-sucedida e autossuficiente. Amanhã vamos começar a planear o 2º ano da fundação, sussurrou Rebeca, a filha adormecida. Vamos ajudar ainda mais mulheres a encontrarem a sua força. E tu vais crescer a saber que as mulheres podem construir coisas incríveis quando se apoiam umas às outras. Helena mexeu-se ligeiramente, como se aprovasse o plano. O telemóvel de Rebeca vibrou com uma última mensagem da noite, desta vez de uma mulher chamada Jennifer, que tinha visto a cobertura do gala nas notícias. Estou casada com o meu agressor há 15 anos. Hoje, ao ver o teu discurso, percebi que não tenho de chegar aos 16. Podes ajudar-me? Rebeca respondeu de imediato. Sim. Liga para a fundação amanhã. Já não estás sozinha. Finalmente, ao deitar-se, Rebeca refletiu sobre a transformação incrível que a sua vida tinha sofrido. Tinha evoluído de esposa controlada e diminuída para empresária independente, diretora de fundação e modelo para outras mulheres. Mas a transformação mais importante não tinha sido profissional, tinha sido pessoal. Tinha redescoberto a sua voz, a sua força e a sua capacidade para o amor autêntico. Aprenderá a diferença entre ser apoiada e ser controlada, entre ser valorizada e ser possuída.
Helena cresceria com uma mãe que tinha escolhido a verdade em vez do conforto, a liberdade em vez da segurança e a esperança em vez do medo. Aprenderia que as mulheres podiam construir o seu próprio sucesso, apoiar-se mutuamente nos tempos difíceis e criar mudanças no mundo. Rebeca apagou a luz do quarto e aconchegou-se na cama, já a planear o trabalho da fundação para o dia seguinte e ansiosa por ver Helena continuar a sua exploração destemida do mundo. Pela primeira vez na vida adulta, adormeceu sem medo, sem ansiedade em relação ao amanhã e sem dúvida sobre o seu próprio valor e capacidades.